Bom dia, senhoritas e senhoritos. Estamos iniciando a gravação de hoje. Vamos aí dar sequência. Nós estamos falando de crise de mundo feudal, né? Daquele mundo feudal. Vamos atentar para as mudanças que a gente já conseguiu perceber, certo? Aquele mundo feudal de poder descentralizado, economia agrícola de subsistência, sociedade marcadamente desigual, né? Clero, nobres e os camponeses, né? Servos. A gente consegue perceber alguma mudança nessa estrutura? Bom, dentro do que a gente já discutiu até agora, né, pós ou melhor, com essa crise demográfica que vão ocasionar, por exemplo, as cruzadas, né, nós vimos aí que com o surgimento das cidades, né, né, um novo grupo social surge. Né? Que novo grupo social foi esse que surgiu? A burguesia. Então você tem agora clero, nobres, camponeses, burguês está aqui colado nesse grupo dos camponeses. Você tem um novo grupo social aí. Indivíduos que eram servos, camponeses, que foram expulsos ou que, nós vamos ver a partir de agora, fogem para as cidades, mudam de grupo social, né? Vão se tornar burguês. Burguês porque mora no burgo, lembra? Burguês porque mora no burgo. E nós vamos ter aí um reaparecimento do comércio. O comércio vai voltar com força aí nesse momento, que nós vamos começar a ver a partir de agora. Então esse mundo feudal ele começa a ser transformado, porque está em crise, porque ele vai chegar ao fim em determinado momento, né? Então é importante perceber essas transformações, essas mudanças que estão ocorrendo, certo? Vimos aí os fatores das cruzadas, os antecedentes, os objetivos políticos da cruzada, né? Recuperar os locais santos, reunificar a igreja, certo? Vimos aí que vão surgir outros interesses, né? A partir da Quarta Cruzada, você vai ter aí o despertar pelo interesse econômico, por parte principalmente das cidades italianas, aqui Gênova, Veneza, certo? Florença. Haja vista que esse indivíduo europeu que está indo para o Oriente está tendo acesso ao mundo, certo? A coisas que ele já não percebia, ele não via na Europa, ele não conhecia na Europa, né? Cheiros, gostos, cores, sons, certo? Que ele já não tinha acesso, certo? E aí, e aí isso vai incentivar a dinamização desse comércio, certo? A dinamização desse comércio. As cidades italianas, então, passam a financiar movimentos cruzadistas. Com qual objetivo? A reabertura do mar Mediterrâneo. Nós vimos na última aula o que significa dizer reabrir o mar Mediterrâneo. Quando fala reabrir, parece que tem um portão ali, né? uma tranca. Não. Significa libertar as cidades que participam da interação entre o Ocidente e o Oriente, né? Que são utilizadas como espaço de descanso, de troca de mercadorias, certo? Então, ao longo do Oriente, da rota, certo? Entre o Ocidente e o Oriente, seja a rota terrestre ou até mesmo para chegar ao mar, existem cidades, as cidades estão ocupadas pelos identificados como infiéis, então um dos objetivos a partir da Quarta Cruzada é a libertação dessas cidades, a conquista dessas cidades por parte de indivíduos ligados ao comércio das cidades italianas, certo? Ou seja, vai ser identificado aí que o fracasso das cruzadas, é importante entender isso, os cristãos vão recuperar Jerusalém, vão assumir o controle de Jerusalém e vão perder o controle de Jerusalém outras vezes, certo? Mediante a isso, né, nós vimos que vão ter cruzadas extraoficiais, né, que são cruzadas que não são avalizadas pela igreja, não são chanceladas pela igreja. Comentamos uma, né, a primeira logo no começo, a Cruzada dos Mendigos, né, e a partir da Quarta Cruzada, a Cruzada das Crianças, né?
né, onde se imaginava que os anjos, a gente comentou, né? Os anjos, Jesus ia aparecer, ia resolver o problema. Os anjos não apareceram, Jesus não deu as caras, e as crianças seriam vendidas, as que sobreviveram, né? Como escravas no mercado oriental. Certo? São absurdos que vão acontecer nas cruzadas. Mas você também tem histórias fantásticas, assim, por exemplo, alguns textos narram, tanto do lado cristão quanto do lado muçulmano, você tem textos que relatam aonde havia uma minoria, né, já abatida, né, desgastada, né, desanimada, né, tipo assim, a derrota é certa. E alguém, de repente, seja de um lado ou seja do outro, né, tem histórias desse tipo dos dois lados, certo? Diz ter tido uma visão, certo? De Maomé, ou de algum santo, de alguém ligado aos textos religiosos, certo? E aquele pequeno grupo, já cansado e abatido, se vê em volta de uma força, né? Baseada nessa fé, né? E eles conseguem, então, dar o revés naquela derrota que era certa. Tem umas histórias bem legais nesse sentido. Me disseram que naquele canto ali tem um símbolo religioso ligado a fulano. E eles ali se levantavam com uma força e teriam isso. Tem algumas histórias desse tipo. É bem legal de ver. Certo? Bom, as cruzadas chegam ao fim, né? Vão chegar ao fim essas cruzadas no Oriente. Lembrando que vão haver cruzadas ocidentais, lembra disso. Né? A caçada a infiéis na Europa, você está tendo lá a guerra de reconquista na Península Ibérica ainda. Resultado das cruzadas, a partir daqui que ficou faltando discutir. Né? Bom, a cruzada alcança o seu objetivo? Quais eram os objetivos oficiais da cruzada? Recuperar o Santo Sepulcro, recuperar Jerusalém. Ela alcança esse objetivo? Não. Não. Esse objetivo não foi alcançado. Os cristãos não recuperam Jerusalém. Não têm o controle sobre o Santo Sepulcro. Outro objetivo político das cruzadas: reunificar a igreja católica, ortodoxa, apostólica romana. Esse objetivo é alcançado? Não. Não conseguimos reunificar a igreja católica. O objetivo das entrelinhas, por baixo do pano: reduzir o contingente populacional europeu. Conseguimos reduzir o contingente populacional europeu a um número satisfatório que pusesse fim à crise demográfica da Europa? Não, também não. Não conseguimos. Certo? O número de pessoas que foram para o Oriente, certo? E morreram lá, não foi suficiente para resolver esse objetivo de redução do contingente populacional europeu. Esse objetivo também não foi alcançado. O objetivo econômico: nós conseguimos reabrir o mar Mediterrâneo? Sim. Esse objetivo foi alcançado. Então, o objetivo alcançado pela cruzada foi a reabertura do mar Mediterrâneo. Certo? E a reabertura do mar Mediterrâneo vai fazer com que aconteça o que nessa Europa? A dinamização dessas cidades. A dinamização do comércio. Certo? Esse mundo feudal vai ser ferido agora, né, de forma contumaz. Certo? Com a reabertura do comércio. Vamos ver isso nos slides abaixo. Certo? Com essa reabertura do comércio, né, com esse renascimento urbano. Certo? A peste nós vamos discutir hoje ainda, se tudo der certo. Né? Nós vamos começar a discutir. São as chamadas crises do século XIV. Certo? Nós vamos falar delas. As chamadas crises, a peste e as jaqueries. Certo? Que são as revoltas servis dos camponeses. Beleza? Então, acompanhe. Os objetivos da cruzada foram alcançados? Os políticos? Não. Qual era o político? Recuperar os locais sagrados e reunificar a igreja. Não foi alcançado. A redução populacional foi alcançada? Não. Também não alcançamos. O objetivo econômico foi alcançado? Foi.
O objetivo econômico foi alcançado. A gente reabriu o mar Mediterrâneo, certo? Motivos do fracasso. Os europeus eram minoria na região, por mais pessoas que fossem para lá. Opressão às populações locais, você vai ter o revide, não é? Luta entre os próprios cristãos por poder, certo? Poder, disputa por áreas, por poder. Isso vai ser muito comum, né? Até mesmo um impasse entre a visão religiosa católica, né? Muito rígida, em contraponto a algumas necessidades momentâneas, né? Em algumas situações de momento, né? O massacre de judeus e cristãos, certo? Por parte do muçulmano, né? Também movido pela fé. O cristão tem de lutar em nome de Deus. O muçulmano tem de lutar em nome de Alá, que é Deus em árabe, certo? Os profetas aí que são distintos, um é Jesus, o outro é Maomé, certo? Mas todo mundo está lutando aí em nome de Deus. Todo mundo está sendo movido por objetivos políticos, aonde o pano de fundo, o motivador para fazer com que as pessoas se matem, se estapeiem, é a fé. Então, por trás dos objetivos políticos, você mobiliza as pessoas manipulando a fé dessas pessoas. E elas se matam para provar que o Deus, que o Messias é melhor ou é o único. É muito louco isso, né, cara? Mas o mais louco ainda é você pegar a Bíblia ou o Corão e diz lá, não matarás. Não usarás o nome dos irmãos. Isso é mais louco ainda, né? O papado era incapaz de controlar o movimento, certo? Ou seja, a própria igreja perdeu o controle do movimento, certo? O objetivo, que inicialmente era estritamente religioso, vamos lá libertar o Santo Sepulcro, ele vai ser desviado para interesses econômicos, né? As pessoas estão indo movidas pela fé, mas a perspectiva de vencer, de ganhar alguma coisa, de dar bem, ele está preso, está ligado às pessoas, certo? A hostilidade de cristão e muçulmano, que pode dificultar acordos, né? Contatos comerciais e novos produtos chegam à Europa, certo? Com a reabertura do mar Mediterrâneo, estipulando essa economia europeia, certo? Aprenderam as técnicas bancárias do mundo islâmico. Veja só que beleza, né? Então, é uma pergunta, né? Nós vamos ver aqui que vão surgir bancos. Quem teve a ideia de fazer um banco? Como surgiu a ideia de surgir um banco? Como surgiu a ideia? Do primeiro banqueiro. Não o bancário. O bancário é o que trabalha no banco, né? O primeiro banqueiro. Como surgiu essa ideia? Né? Bom, há uma hipótese legal que, como assim, o judaísmo, né, ele não está difundido como nessa época medieval, né? Nessa época medieval, o acúmulo de riqueza é mal visto pela igreja. O judaísmo não tem essa perspectiva. Então, são hipóteses, hein, de que possivelmente esses judeus tenham despertado tido essa ideia de botar uma banca ali, né, criar um ambiente onde ele emprestava dinheiro, né? E aí você constrói todo o processo todo o ideal relacionado a isso. Mas isso é uma hipótese. Para ser sincero, eu nunca li nada a respeito sobre isso, né? Mas são hipóteses que surgiram. Cabe uma pesquisa legal sobre o surgimento do banco. Da onde surgiu, como surgiu, né? Acesso dos europeus aos conhecimentos orientais. Até porque nessa Europa feudalizada, controlada pela igreja, nós vimos aí que a arte, a ciência, a cultura é controlada por essa igreja. Então, a dinamização, a expansão, a construção de conhecimento está restrita. Onde quem diz qualquer coisa desculpa, quem diz qualquer coisa que vá de encontro à verdade da igreja, seria perseguido e podia ser condenado à morte, certo? No Oriente, essa perseguição não existe. Então, a leitura dos textos filosóficos dos gregos, o conhecimento romano, o conhecimento produzido pelos persas e por todos os povos que haviam ali no Oriente e antes desse feudalismo europeu, ele continua se desenvolvendo, certo? Então, esse mundo muçulmano ele vai ser responsável, veja só, né, por salvar esse conhecimento, né? Por garantir esse conhecimento vivo.
Veio por grande desconhecimento. E esse contato com o europeu, esse conhecimento vai ser repassado, certo? Vai ser repassado, né? Vai ser reintroduzido aí nessa Europa constantino, favorecendo, né, o renascimento cultural e científico, que é um assunto que nós veremos mais à frente, certo? Então, o resultado das cruzadas foi um fracasso, certo? Foi um fracasso político, foi um fracasso dentro da perspectiva social de redução de contingente populacional, mas foi um sucesso no que diz respeito à vertente econômica, certo? A vertente econômica, beleza? Acompanha que estão acontecendo várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Nós estamos falando do século XI, XII, XIII, cruzadas. Nesse século XI, XII, XIII, a Europa feudal, quem não foi para as cruzadas, está vivendo nessa Europa feudal, né, de poder descentralizado, senhores feudais, servos, igreja, beleza? É importante andar para isso. As cidades, os burgos começando a se desenvolverem, certo? Com o desenvolvimento dessa cruzada, essas cidades começam a ganhar corpo, começam a crescer cada vez mais. Então é importante perceber isso. Algumas fotinhas, né, do movimento cruzadista. Está aqui, ó, uma foto clássica de um cruzado, né? Tá aqui. Aqui mostrando para vocês a participação de reis no movimento cruzadista, reis e nobres, né? Participando desse movimento cruzadista. Vê? Está aqui a organização da cruzada na França. Aqui mais uma fotinha bem legal, né? O movimento cruzadista. Fotinha não, né? Pintura. Aqui, ó. Vê? Só para representar. Perguntas sobre as cruzadas, senhoritos e senhoritas? Então a gente segue aqui para os burgos, né? Essa aqui a gente já discutiu, né? O slide sobre burgos, sobre o surgimento da cidade. Nós vimos aí essa discussão também sobre o surgimento da cidade medieval, concorda? Já falamos dessas cidades, certo? As cidades elas estão se desenvolvendo, estão crescendo, fruto deste comércio que vai se abrindo, né? Fruto da reabertura do mar Mediterrâneo. O destaque aqui, vamos ver esse textinho que a gente não viu, né? Aqui. Fruto, o aumento da circulação de moedas, principalmente nas cidades, vai desarticular um sistema de troca de mercadorias. Característica principal do feudalismo. Lembra? Você tinha um comércio de um local, dentro do próprio feudo, muito pequeno, mas quando ocorria pela forma de trocas. O comércio regional, de feudo para feudo, também muito pequeno, e quando acontecia por base de trocas. E o de grandes distâncias, aí mais específico, só para quem tinha muito poder, esse sim vai usar moedas. Mas qual era o problema das moedas, lembra? Você não tinha um padrão de moedas. O material de moedas de feudo para feudo era diferente. Podia ser de ouro, podia ser de prata. O tamanho da moeda, né? A espessura da moeda, isso interfere no valor. Né? Isso dificulta para o comerciante. Né? Imagina um comerciante tendo que lidar com diversos tipos de moeda. Ele tem que ter em sua posse diversos tipos de moeda. Concorda ou não? Ou uma quantidade grande de determinado tipo de moeda para fazer essa troca de moeda. Daí a importância do banco. Se o comerciante tem que circular com uma quantidade significativa de moedas, ele está suscetível ao quê? A assaltos. Lembra? Com o crescimento populacional, grupos que pilhavam os feudos ressurgem. Bandos de criminosos, vamos dizer assim, né, vagueiam pelas rotas, atacando essas caravanas, certo? Que levam produtos de feudo para feudo. Então a insegurança ela é algo comum para este comerciante, certo? Então esse aumento de circulação de moedas desarticula o sistema de troca de mercadorias, até porque ele vai exigir essa mudança. Ele vai exigir uma série de transformações para que ele possa continuar se desenvolvendo, né? Continuar seguindo. O desenvolvimento dos centros urbanos provocou êxodo rural.
onde muitos servos passaram a comprar a sua liberdade ou fugir, atraídos por oportunidades de trabalho nos centros urbanos. Eu sou servo aqui, trabalho desgraçadamente para cumprir essa série de obrigações. Corvéia, talha, banalidades, entre outras, certo? Aqui eu estou submetido à vontade do senhor feudal. Se eu fugir, se eu conseguir chegar na cidade, eu posso mudar a minha condição. Eu posso lá trabalhar de alguma coisa, certo? E ampliar as minhas perspectivas. Observa que isso vai de encontro a toda a mentalidade feudal de que você é fruto da vontade de Deus. Quando você foge da sua condição para iniciar uma outra, você tá negando essa verdade. Concorda ou não? Você está negando essa verdade. É importante observar isso. O surgimento da burguesia, nova classe social que dominava o comércio. Opa! Ou seja, a partir daí do século XII para o XIII, certo? A gente começa a identificar burguês a quem desenvolve comércio. Certo? O burguês não é mais o indivíduo que vive no burgo. É aquele indivíduo que pratica o comércio e acumula capital. Certo? Acumula capital. Certo? E aí a gente tem que conseguir enxergar. Lembra? Eu falei para vocês já uma vez. Quando a gente fala em clero, todo mundo do clero tem a mesma condição? Não, você tem o alto clero, o baixo clero. Quando a gente fala em nobreza, você tem a alta nobreza, a média nobreza, a pequena nobreza. Você tem a burguesia. Todo burguês é rico? Não, você tem a alta burguesia, a média burguesia, a pequena burguesia. O seu Zé é dono do boteco ali, ó, que vende pinga e ovo roxo, ovo rosa, ovo vermelho, ovo amarelo, depende da cor do boteco, né? Você cozinha o ovo lá na água de beterraba, o ovo vermelho, né? Pois é. Seu Zé, ele vai ser identificado como um burguês, certo? Porque ele domina ali, o comércio é dele. Você vai comparar seu Zé é burguês. Seu Zé é o burguês igual o Joesley, dono da Friboi, né? É a mesma coisa. Claro que não, né? O Joesley é burguês igual os donos do Banco Itaú. Não. Eles vão estar enquadrados no grupo burguesia, mas se percebe dentro do grupo burguesia existem tamanhos diferentes, não é? É importante perceber isso. Então não é porque o cara é burguês que ele é rico, certo? Ele vai ter uma vida melhor do que quem não é, do que o trabalhador, do que o camponês, certo? É importante perceber isso. Nós vamos discutir isso mais à frente. O fato de ser burguês, não. Dentro de uma leitura mais rígida, burguês é todo aquele que domina o meio de produção. O que é meio de produção? É aquilo que você usa para produzir algo. A indústria é um meio de produção? Sim. Logo, o dono da indústria é um burguês. A terra é um meio de produção? É. Logo, quem domina a terra, a propriedade, é um burguês, a elite agrária. Certo? A marcenaria é um meio de produção? É. O dono da marcenaria domina as ferramentas que tem ali, pertence a ele. Né? Eu trabalho na marcenaria onde as principais ferramentas, as principais máquinas é do dono da marcenaria. Ele é o burguês. Certo? Então, domina o meio de produção é a burguesia. Hoje, tenta-se dar um caráter de burguês a um grupo de pessoas maiores, uma amplitude maior. Por exemplo, dentro de um outro tipo de leitura, uma outra lente, né? Uma lente burguesa que domina o meio de produção. Uma outra lente diz o seguinte, que são burgueses todos aqueles que fazem uso da tecnologia oferecida ao mundo, do que o mundo oferece. Ou seja, se você tem acesso a coisas, você vai ser identificado como burguês. Coisas, por exemplo, celular, computador, internet, automóvel. Certo? Se você tem acesso a essa tecnologia, você vai ser identificado como burguês. Certo? Qual a importância disso? Você muda a pessoa de patamar. Ela continua sendo a mesma pessoa, mas ela não se vê como pobre, vamos dizer assim. Ela vai se identificar como algo acima disso. É como você vê, assim, às vezes você vê, na rede social isso é muito comum, mostra lá alguém, uma pessoa tirando uma foto com um iPhone dentro do quarto. Aí você olha para o quarto, as paredes estão no tijolo bruto, não tem nem reboco. Aí você vê um monte de críticas,
Pobre, não tem nada, mas tem um iPhone. Se vendesse o iPhone, rebocava a casa. Qual é a importância daquela pessoa em ter um iPhone? Se sentir pertencente a um grupo diferente. Se sentir ser alguém. Pertencer a. É importante entender isso. Então as pessoas se matam de trabalhar para ter coisas, porque ter aquelas coisas diz a ela que ela é alguém melhor do que quem está à sua volta. Dentro do sistema que a gente vive hoje, capitalista, ter é mais importante do que ser. Você precisa ter para ser reconhecido, dentro dessa lógica capitalista que a gente vive. Certo? É importante perceber isso. Beleza? Tranquilo? Certo? Bom, mas voltando aqui para a burguesia, nós vamos discutir muito sobre a burguesia ainda. Era só para você entender quem que é burguês. É quem domina o meio de produção. Certo? Agora, essa burguesia, neste momento em que ela está surgindo, muita atenção no que eu vou dizer agora. Essa burguesia, no momento em que ela está surgindo, né, necessariamente ela não vai dominar esse meio de produção. O que essa burguesia faz? Ela compra e revende. Então ela vai até o cidadão que produz o sapato, compra aquele sapato por, sei lá, X reais e revende aquele sapato por 2 vezes X, 3 vezes X. Ela revende. É o que a gente fala de simples circulação de mercadoria. Essa burguesia ainda não domina plenamente os meios de produção. Alguns sim, a maioria ainda não. A maioria só faz essa circulação. Ela foi lá no Oriente, comprou os produtos, veio aqui na Europa e revendeu. Isso está claro? É importante perceber isso. Essa burguesia ainda não domina de fato os meios de produção. Certo? Ela faz essa transição das mercadorias. Certo? Ela compra e revende. É claro, você tem os bancos que vão surgir nas cidades italianas, o burguês ali é dono do banco, não tem nem o que discutir isso. Ele não está fazendo circulação, não. Simples circulação de mercadoria. Mercadoria. Certo, Gustavo? Mercadoria. Certo? O dono do banco, ele é o dono de tudo. Ele não está fazendo nada de circulação. Certo? Mas nós estamos falando de um contingente mais amplo, né, desse comerciante simples que está levando e trazendo mercadorias. Então nós temos que conseguir enxergar esses tipos de burgueses que estão surgindo e as suas respectivas atividades. Certo? Essa nova classe social que dominava o comércio e que acumulará capitais, alcançando alto poder econômico, foi aos poucos tirando o poder dos senhores feudais. Sim, nós vamos ver que essa burguesia vai grudar num senhor feudal, que era aquele rei que está tentando recuperar o poder, certo? Que foi enfraquecido ao longo do pós o fim da dinastia carolíngia, né? Esse poder central foi enfraquecido e ele está buscando esses novos reis recuperar esse poder central. Mas falta ele o quê? Recurso. E essa burguesia, nós vamos ver, vai colar nesse rei, garantindo a ele condições de centralizar de novo o poder, certo? E dessa forma, esse rei vai organizar um exército profissional, vai centralizar, vai unificar as moedas, vai unificar as fronteiras, vai unificar o idioma. Cada feudo vai ter dialetos, né? Você vai ter vários dialetos que dificultam a negociação com esse burguês, certo? Então o poder central unifica o idioma. Tudo isso vai favorecer o comércio, certo? Então a burguesia vai colar num homem, num nobre, no rei. Esse rei, com o recurso da burguesia, vai financiar a centralização do poder. Nós vamos ver isso de novo mais à frente. Só queria destacar esse textinho para vocês aqui. Certo? Os locais onde essa troca de mercadorias aconteciam eram as feiras. Certo? Essas feiras, elas eram, em sua maioria, esqueci o nome agora. Elas mudavam de local, tipo a Feira do Couro, que tem aqui em Vitória, né? É o pessoal lá de Minas ou de outros cantos do Brasil ocupam um espaço, se instalam ali e vendem os seus produtos, certo? E vendem seus produtos. Essas feiras acontecem, muitas delas assim,
né, em deslocamento, elas vão se deslocando de região para região, de tempos em tempos se estabelecem e desenvolvem ali a venda de seus produtos. Algumas são fixas, né? Algumas regiões vão ser características por ter feiras, né, constantes, aonde todo tipo de produto era vendido e revendido, certo? Eu particularmente adoro feira, não sei vocês, eu gosto muito de ir nas feiras. A feira você vê o indivíduo ali, eu costumo dizer, nu. Em que sentido? Ele mesmo, né? O cara pega, vê um produto, vê outro, as pessoas são bem autênticas na feira, certo? Eu gosto de ir em feira não só para tomar caldo de cana e comer pastel, né? Faz parte, mas para ver as pessoas, ficar olhando as pessoas, o comportamento das pessoas nas feiras. Feira aberta, não é feira dentro do supermercado, não. Feira de rua, feira livre. Eu acho aquilo lindo. Mas vamos ver aqui. Depois do auge do sistema feudal, a Europa, a partir do século XI, observou uma série de transformações que marcaram a chamada Baixa Idade Média. Opa, tá dando aí para a gente então um informe. A partir do século XI, nós vamos falar em Baixa Idade Média e não só, e não mais em Alta Idade Média. Baixa porque esse mundo medieval começa a entrar em crise, certo? Vai dar origem à Idade Moderna daqui a pouco. Uma das primeiras mudanças ocorridas esteve ligada ao aumento da produção agrícola, que, graças ao incremento de novas técnicas, permitiu uma maior circulação de mercadorias pela Europa. Novas rotas terrestres e marítimas se instalaram, chegando a integrar a Europa e outras regiões do Oriente. Entre os principais centros comerciais dessa época estavam as cidades de Gênova e Veneza, na Itália. A posição privilegiada dessas duas regiões permitiu que a Península Itálica, ao longo do tempo, se transformasse em um entreposto entre as cidades comerciais do Oriente e Ocidente. Bom, posição geográfica, né? Estão ali no mar Mediterrâneo, né? Ao mesmo tempo que o comércio desenvolvia, as ambições da classe mercante medieval veio a buscar o domínio de novas rotas dominadas pelos árabes e judeus. Isso significa o quê? Reabrir o mar Mediterrâneo. As rotas que eram dominadas por árabes e judeus serão dominadas agora pela cristandade, ligada aos interesses dos genoveses, venezianos, florentinos e outras cidades. Certo? Vão haver rotas que ainda serão controladas por árabes e judeus, mas eles são ligados a esses interesses econômicos. Certo? Além de contar com o controle de rotas comerciais, os árabes representavam a ameaça à hegemonia da igreja cristã. Assim como o cristianismo, a fé muçulmana praticada pelos árabes pregava a expansão de suas crenças por meio de constantes investidas militares. Dessa forma, os líderes da igreja incentivavam a criação de expedições militares que combatessem a expansão muçulmana na Europa. Do que ele está falando aqui? Das cruzadas. Certo? Beleza? Está aqui, ó. Temos aqui então uma fotinha das feiras a que as pessoas se deslocavam e produziam então o comércio. Observa, você vê de tudo, você vê pessoas aqui em cima desenvolvendo algum tipo de espetáculo cultural, você vê os símbolos do ponto comercial aqui, ó, né, a identificação deste comerciante, você tem aqui a flâmula desse comerciante, você vê a representação da igreja aqui ao fundo, certo? Aqui o castelo, ou seja, a fila está acontecendo nas imediações do castelo. Você vê pedintes. Você vê pedintes. Beleza? E pessoas de todas as formas e tipos. Certo? As feiras, então, serão entrepostas. Feiras importantes, como a região de Flandres, onde vai surgir lá no no norte da França, né, que vai dar origem à Holanda e à Bélgica, era uma região de feiras importantes. Você vai ter uma feira importante, né, no norte do que vai vir a ser a Alemanha, aquela burguesia vai favorecer a reforma protestante mais à frente, certo? Então as feiras vão ser um polo dinâmico de comércio, dinamizador dessa economia medieval, certo? Outro aspecto importante que vai acontecer durante essa crise medieval, como foi dito pelo Murilo, escrito aí no chat, né, a peste, certo? A peste. O que virá ser a peste? Nós estamos falando aqui de século XIV, 13, 14. Século XIV. O que vem a ser a peste? A chamada
Peste negra. Alguém já ouviu falar da peste negra? Por que peste negra? Porque apareciam manchas pretas no corpo das pessoas, embaixo das axilas, né? E expeliam dali pus, né? Líquido, um cheiro ruim, se diz assim. Né? Era a peste bubônica, né? Transmitida pela urina de rato. Né? É claro que na época que a peste negra surge, eles não sabiam isso. Ah, isso aí é a peste negra, isso é a peste bubônica, é rato, né? Transmitido. É óbvio, ninguém sabia o que estava acontecendo. De repente dá um surto, as pessoas começam a morrer. Sim, foi um negócio muito feio. As pessoas começam a morrer. Certo? Vai ter algumas pessoas que vão dizer, não, isso aí é só uma doençazinha comum, vai passar rapidinho, não precisa. Não precisa acabar com o comércio. Percebe? Posso afirmar que o comércio está em expansão? Sim, o comércio está em expansão na Europa, certo? O comércio, nós estamos visualizando um renascimento urbano, né? E um renascimento comercial, sim ou não? Sim, estamos visualizando um comércio, exatamente. Um renascimento urbano e comercial, certo? E aí vem a peste, começa a morrer uma pessoa aqui, outra pessoa ali. Você tem que lembrar que nas cidades europeias, nessa época, não existe sistema de saneamento básico. Não tem isso. As pessoas convivem com o lixo, certo? As pessoas convivem com o lixo. Você já parou para pensar? Tinha papel higiênico, né? Pasta de dente, escova de dente, absorvente para as meninas, sabonete, shampoo, creme para cabelo. As pessoas tinham acesso a isso? Claro que não. Como é que elas faziam, hein? Como é que fazia então, hein? Parece algo tão comum na vida da gente. Como é que se fazia então? Vê? Então, ficar doente pela falta de higiene era comum, né? Era fácil. E esse ambiente de sujeira, vamos dizer assim, né? Sujo das cidades propiciavam o desenvolvimento e a proliferação desses ratos. Vai se descobrir futuramente que esses ratos vieram ou chegaram na Europa, né, com os navios que vinham do Oriente. Né? Então, os navios vinham do Oriente, pelas cidades italianas, né? Ali esses ratos desembarcavam, vamos dizer assim, né? Naquelas cidades, e ali as pessoas iam se contaminando e contaminando outras pessoas via contato, certo? Não se sabia de onde essa doença tinha vindo. Não se sabia qual era a origem dessa doença. E aí você começa a especular, né? Que tipo de especulação vai ser feita em relação a essa doença? Castigo divino. É castigo divino pelos seus pecados. Mas por que Deus estaria nos perdoando? Bom, aí nós vamos procurar um inimigo, né? Nós vamos tentar achar um rival, né? Quem na Europa poderia ser identificado como responsável por isso, a ponto de provocar a ira de Deus? Né? Os judeus. Os judeus não reconhecem Jesus como o Messias. Mas quem são os judeus? Os judeus, como não estão atrelados a essa vertente da não acumulação de riqueza proposta pela Igreja Católica, logo os judeus são homens de poder econômico, os judeus vão ser identificados como os responsáveis pela peste bubônica. Vários indivíduos serão mortos, certo? Acusados de serem responsáveis pela peste. Eles serão acusados de terem envenenado a água, certo? E dessa forma matar cristãos. Né? Nós vamos procurar inimigo imaginário aí, certo? Hoje é quem diga que a praga que nós vivemos hoje, o Covid, já tem quem diga que foi uma praga comunista. Não tem isso? A gente procura aí inimigos para culpar, né? Sempre atacar com os teus. Né? É preciso ter um culpado pelas coisas. Né? E você busca aquele seu oponente, aquele seu rival em algum ambiente. As pestes, as doenças, as tragédias, elas também são utilizadas politicamente. Né? Você identifica um oponente
certo? Transfere para ele a culpa, certo? E as pessoas, em meio a seu desespero, certo? Compram aquela desculpa. Beleza. Vai fechar em 5 minutos. Eu vou dar um stop daqui a pouquinho. Beleza? É importante ver isso. E aí se persegue. Tem um desenhozinho bem legal que é a flauta mágica. Né? O que é a flauta mágica? É um rapaz com a flauta mágica que vai tocando a flauta, os ratos vão seguindo, ele conduz os ratos até o rio, onde mata os ratos afogados. Bem legal. Se alguém tiver um tempinho, busca lá no Google, lá, a flauta mágica, dá uma lidinha na fábula da flauta mágica, é bem legal e está inserida nesse contextão. Vai fechar o sistema Cisco em 3 minutos. Eu vou encerrar a gravação